Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Metalúrgica Gerdau, GGBR4, e um grande potencial de valorização nas ações da empresa. A ação da Metalúrgica Gerdau, pessoal, poderia se valorizar mais de 200%, isso mesmo que vocês ouviram. Dado de que a ação agora está num ciclo de desvalorização e queda de resultados muito forte, justamente por conta da desvalorização do aço. Então perceba que a empresa está num ciclo de baixa já há bastante tempo. A ação se desvaloriza aí em mais de 30 a 40% desde seu último topo. E agora a ação está cotada muito abaixo do seu valor patrimonial. A gente sabe que quando chega nesse preço defasado, o mercado tende a fazer aí uma reprecificação rápida. Fora também uma boa perspectiva de provento, trabalhando aí nessa expectativa de recuperação. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre um segredo sobre Gerdau que o mercado não quer que vocês descubram e que pode fazer a empresa aí trazer um excelente retorno para o acionista para os próximos anos. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que empresas aqui metalúrgicas eu não possuo nenhuma da carteira, tá? Na verdade, siderúrgicas em geral, empresas ali que atuam na parte do aço, eu não tenho. Porém, quando a gente trata de commodities, eu tenho várias, como o Banco do Brasil, que atua no agronegócio, com cadeias de soja, milho. Tem o Petrobras, que atua na parte de petróleo, representa uma boa posição da carteira do canal. E tem aí ações da Vale, cujo eu tenho aí também uma boa posição, 2,4% da carteira, que atua na parte de minério de ferro. Enquanto isso, pessoal, a Metalúrgica Gerdau ela acaba sendo bem diferente, porque ela atua principalmente no quê? No aço, tá? Quando você olha aqui, ó, a Metalúrgica Gerdau no longo prazo, você consegue perceber que pegando aqui a receita da empresa, grande parte da receita dela, a América do Sul e aqui, né, a América do Norte, está posicionada no aço. Aço e minério representam uma grande porcentagem da sua receita, mas esses 16,97 bilhões de receita está dividido em aço e minério, porém ela tem sim uma predominância mais elevada no aço, é por isso que a volatilidade da empresa acaba sendo mais elevada. E pessoal, já adianto para vocês, tá? O aço, ele tem mais volatilidade que o minério, porque ele tende a ser menos verticalizado. Perceba que a gente tem grandes explosões de alta, a placa do aço sai ali numa faixa de 2.100 para essa faixa de 6.200% de alta e depois declina fortemente. É por isso que a Gerdau, alguns períodos ela se valoriza forte e alguns períodos ela fica de lado. Perceba aqui que em 10 anos, olha o que aconteceu com a cotação da Gerdau quando a gente olha no longo prazo, tá? Quem pegou aqui essa valorização do aço conseguiu aqui, ó, mais de 500% de valorização. Já pensou? Quem pegou também desse fundo aqui, por isso que fala, pessoal, você tem que pegar nos momentos de baixa, porque você vai conseguir multiplicar seu capital fortemente. E agora, aparentemente, tudo indica que a Gerdau possa estar num ciclo de baixa. E quando a gente pega os indicadores de qualidade aqui da empresa, eu prefiro a Gerdau do que a CSN, tá? Que a CSN é a Siderúrgica Nacional. Por que que eu prefiro? Porque a Gerdau hoje ela tem uma dívida líquida mais controlada do que o grupo CSN. Fora que quando a gente pega aqui os indicadores de retorno sobre o capital investido, a gente observa que a empresa opera com níveis um pouco maiores, né? A média dela é de 10 a 12, enquanto o da CSN fica de 6 a 7. Por isso que, em termos de qualidade, eu prefiro a Metalúrgica Gerdau para o longo prazo. Inclusive, seria uma das únicas empresas do aço a entrar aqui dentro da carteira do canal. Mas como eu tô vendo muita oportunidade em setores mais previsíveis, eu tô de fora. Porém, tá? Quando você pega, ela tem uma dívida líquida mais controlada, tem um retorno sobre ativos melhor e a que tá mais barata. Porque se a gente pega aqui o PVP, preço sobre valor patrimonial, como o mercado de aço está em baixa agora, ela está com múltiplo muito baixo, cotada em 0,66. No mercado de alta, perceba que ela é cotada por uma vez o seu valor de patrimônio, 1,5 vezes o VPA. Sabe o que isso aqui poderia acontecer com as ações da Gerdau, pessoal? Se a gente pegar aqui, ó,
1,51 e dividir por 0,66, a ação da Gerdau poderia subir 128%. Isso para apenas bater aí a sua média de PVP de longo prazo, quando o aço está mais aquecido. Então, pode ser que o aço esteja numa espécie de fundo, porque é o fundo que a gente observou lá no ano de 2018, tá? Claro que o custo médio por extração da Gerdau acaba sendo mais reduzido do que o da CSN, até por isso que ela tem conseguido ter resultados positivos, tá? A placa do aço aqui na empresa é melhor, o custo médio por extração, né? Quando a gente pega aqui o resultado, perceba que ela ainda tem dado lucro, mesmo com essa desvalorização no aço, ela tem conseguido ter lucro e tem conseguido melhor ainda, porque nesse tipo de empresa a gente não olha para lucro líquido, a gente olha mais para EBITDA, que é a geração de caixa. Perceba que ela tem conseguido ter 7 bi. Se não me falha a memória, o custo médio por extração da Gerdau é na faixa de 1.500 a 2.000 a placa do aço, denotando aí de que acaba sendo muito melhor do que a siderúrgica nacional. E nesses momentos que a empresa tá aqui em queda são os melhores, ó. Quando ela tá dando aqui 7 vezes EBITDA, ela tá muito barata, pessoal, muito mesmo. Porque pense bem, ó. Hoje ela tem um valor de firma na faixa de 41 bilhões. Lembrando que a ação tá num ciclo de baixa. Então, quando o PL, você pode acabar aqui distorcendo. Pablo, como assim, pelo amor de Deus? A empresa tá cotada por 25 vezes o seu lucro, tá, cara? Mas, pessoal, calma lá, calma lá. Ações cíclicas com demandas inconstantes, quando o múltiplo está mais alto, denota oportunidade, denota fundo de ciclo, porque o denominador do lucro está em queda. E a gente sabe que essa queda é temporária, muito ligada por efeitos macroeconômicos dentro da empresa, por conta da desvalorização de suas commodities. E aí, esse momento de baixa, quando nada está indo bem, você aproveita para comprar o papel por preço de banana. Perceba que quando a empresa deu todo aquele retorno no ano de 2016, ela também estava cotada por um PL bem mais elevado. Inclusive chegou a dar prejuízo, tá? Por quê? Porque a placa do aço caiu para baixo de 1.500. Como a gente sabe que o custo médio por extração da empresa é de 2.000, a gente tem esse risco de prejuízo na Gerdau, mas acaba sendo menor do que o da siderúrgica nacional. Então vamos fazer o seguinte cálculo, ó. Geralmente essas empresas do aço negociam na média de 10 a 11 vezes o seu EBITDA. Então se a gente pegar aqui, ó, 41 dividido por 7, a gente tem uma relação de 5 vezes o seu EV sobre EBITDA. Somente para o mercado pagar a média dela, claro que isso aqui só aconteceria se a gente tiver um ciclo mais plausível de recuperação no aço. Consequentemente, você descontando a dívida, você tem uma empresa que vale no mínimo 63 bi na bolsa. Isso aqui é o mínimo, tá? Para ela ser cotada pelo seu preço relativamente justo. Se você divide pela base acionária, você tem uma cotação de R$31, que hoje ela a 17, você tem aí um potencial de valorização nas cotações das ações de 77%. Fora que num ciclo de valorização ela costuma aumentar o seu payout, pagar um payout de 70% a 80%, fazendo com que o quê? Se a gente tiver um ciclo de recuperação, ela pode ficar avaliada, pense bem, ó, fazer o velho indicador preço-lucro. Geralmente num ciclo de alta ela chega ali a lucrar 15 bi. Quanto que ela vale hoje na bolsa? Ela vale mais ou menos 34. Então, o PL projetivo, supondo a recuperação do lucro, com a recuperação do aço, você pode estar comprando uma empresa por 3 vezes o seu preço-lucro. E se ela pagar 70% de payout, você pode ter um yield aí de mais de 20%. Então, essas ações, quando estão em alta, quando estão em um processo de recuperação do resultado, de commodity, você pode receber no ano ou outro uma paulada de proventos e no ano um baixo provento. É assim que funciona a dinâmica com ações mais cíclicas, tá? Olha o quanto que a Gerdau pagou aqui em 2022. Olha quanto ela pagou em 2021. Então perceba que o yield médio dela foi de 7%. Então você pode observar que é uma boa empresa, porém com uma ciclicidade muito mais elevada do que comparando com outras empresas mais previsíveis. Qual que seria hoje o retorno embutido na ação? Se você pegar 1 menos payout e multiplicar pelo ROIC de 14% ao ano, você pode ter 9% ao ano de crescimento. Porém, a gente sabe que num ciclo de alta ela cresce mais. Então a gente projeta um provento de 8 mais uns 3. No cenário conservador, ela pode te dar 20% ao ano no longo prazo. Eu acho que vai dar mais. Por quê? Porque se você compra num ciclo de baixa, você consegue ainda amplificar mais esse tipo de retorno, tá? Mostrando-te que comprar uma Gerdau na baixa pode sim multiplicar seu capital em várias vezes. E por isso que eu saliento que se você estiver comprando na baixa, dá para saber, dá para aliar os fatores. Claro, uma certeza 100%, pessoal, a gente nunca vai ter. É renda variável, tudo pode acontecer. Porém, a gente consegue aumentar as nossas expectativas de probabilidade, porque a bolsa é um jogo de probabilidade, pessoal. Você tem que jogar as cartas ao seu favor. E quando você observa que a Gerdau hoje, ela está cotada por um múltiplo baixo, placa do aço lá no fundo, a empresa está tendo um desastre no resultado, a empresa está tendo poucos proventos abaixo do valor patrimonial,
colocando em juízo de probabilidade, será que tem mais probabilidade de recuperar ou continuar caindo? Eu acho que tem recuperação, porque nada fica de lado ou caindo para sempre. Então, já se baseando por esse conceito no histórico da Gerdau, você pode estar comprando uma empresa barata, com uma boa expectativa de valorização e fora também bons proventos. Claro, o acionista que comprou e segurou no momento de baixa conseguiu muito retorno, tá? Conseguiu aí, ó, 539%, mesmo assim foi bom, mesmo o acionista que não vendeu nada. Eu não acho que é uma empresa para você segurar para sempre, eu acho que tem que sim realizar umas vendas parciais, mas até para quem não segurou, para quem só pegou aí, ó, e deixou 10 anos lá, ó, gerou 20% ao ano. Então perceba que até uma Gerdau da vida que acaba sendo bem cíclica, o aço já tem margens mais comprimidas, o investidor que apenas segurou a ação e não fez nada, ganhou bastante dinheiro. Mas é claro, pessoal, esse tipo de ação, eu prefiro quando há esses momentos eufóricos, pelo menos reajustar minha posição, tá? Pelo menos aí fazer uns reajustes, porque esse tipo de empresa é muito cíclica e se você não fizer um reajuste, você vai acabar aí, né, devolvendo boa parte do seu lucro. Porém, para quem tem visão de longo prazo, pode ser sim uma boa decisão de investimento. Então, eu acho o Gerdau barata, pode se valorizar e se a recuperação do aço acontecer, eu acho que vai enriquecer o bolso de muitos investidores que estão acreditando aqui na tese da companhia. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e para mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo e é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa. Primeiro que ela é totalmente vitalícia para a sua vida toda. Segundo que ela é totalmente automatizada, atualiza a qualquer momento. E terceiro fator, com os melhores indicadores da bolsa, pelos grandes investidores. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também que você tem acesso, pessoal, a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link dessa belezura? Está na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora também, pessoal, que você pode adquirir aqui uma outra bela oportunidade, o curso de opções para você ganhar com dividendo sintético. Já pensou ganhar uma renda que você não precisa quase nem ter esforço para ganhar? Pensa, a gente precisa aportar do bolso e reinvestir dividendo. Porém, uma renda a mais com opções é sempre bem-vinda. Fora também que você pode ganhar muito dinheiro no mercado de opções com as melhores empresas da bolsa. E no dia 8 de abril terá uma aula totalmente ao vivo que durará 2 horas, fora ainda que você terá aí esse curso online, tá? Para ter aí um material exclusivo, ainda por cima você terá acompanhamento individual com um profissional de sua primeira operação real, com opções do início até o fim. Introdução ao mercado de opções, call e put, precificação e investimento, só estratégia de qualidade aqui para vocês com especialistas de mercado. Porém, isso aqui só vai ficar até o dia 8 de abril, então vamos acelerar, pessoal, e vamos garantir aí o seu ingresso, porque além de você levar esse curso vitalício para você sobre opções para ganhar com proventos dividendos sintéticos, você ainda vai ter aula ao vivo e todo o suporte da equipe aqui para ajudar vocês a ganharem bastante dinheiro no mercado de opções. Nomes de peso do mercado, como João Vitor Fur, Felipe Abrantes, são aí, tecnicamente, tá? Especialistas na parte de mercado de opções e vão ajudar vocês a ganhar bastante dinheiro. Então, façam essa aquisição, esse investimento e aproveitem, porque isso aqui será válido apenas para o dia 8 de abril. Agora, Pablo, onde que também está o link dessa belezura? Estará também na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e vir diretamente aqui em opções. Você já será direcionado para adquirir esse curso maravilhoso aí para vocês. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí se vocês têm ações da metalúrgica Gerdau e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, não tenho Gerdau na carteira, mas eu acho sim uma empresa elegível, porém num ciclo de baixa, porque eu consigo poder aproveitar, né, um momento aqui de valorização extrema no aço e colher um bom retorno tanto com ganho de capital e uma boa perspectiva de pagamento de proventos aqui na carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!